Bom, meu nome é Romilson Ferreira. Nesse vídeo eu quero estar falando sobre os 7 selos do Apocalipse. Antes de eu entrar nesse estudo, quero estar falando que quando esses selos forem abertos, os vencedores já não estarão na terra. Os vencedores vão estar lá no céu presenciando o Filho do Eterno abrindo selo por selo. Por quê? Porque os 24 anciões que estão lá diante do trono representam os vencedores, que não vão passar pela grande tribulação. E lá diz que Elrana chorava muito quando ele viu o selo na mão do Eterno, e ele chorava muito porque não havia ninguém para abrir o livro selado. Então um dos anciãos, um dos vencedores disse para ele: não chores, Elrana, pois o leão da tribo de Judá venceu para abrir os 7 selos do livro. E aí a Bíblia diz que o Filho do Eterno pegou o livro na mão direita do Eterno e começou a abrir os selos. Então eu quero estar falando para você o que significa cada selo desse do Apocalipse. Nós vamos começar em Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Aqui diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 viventes dizer, como o estrondo de um trovão: vem. Vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu, conquistando e para conquistar ainda. Então veja bem, aqui quando ele abriu o primeiro selo, eu quero já deixar bem claro que esse cavaleiro do cavalo branco não é o Salvador, não é Yahshua. Por quê? Porque é ele que está abrindo o selo, então não é ele. Quem é esse cavaleiro do cavalo branco, meu Deus? É o anticristo, o antimachia, o filho da perdição. Por que ele aparece num cavalo branco, Romilson? Porque ele vai tentar imitar o nosso Salvador. Ele vai sofrer um atentado de morte, que está no livro de Apocalipse capítulo 13, fala que uma das suas cabeças foram feridas de morte. É um atentado que o anticristo vai sofrer, ele vai governar durante 3 anos e meio, vai sofrer um atentado de morte, e vai haver tipo uma ressurreição do Salvador, uma imitação da ressurreição do Salvador. E aí diz que a terra toda vai se maravilhar e vai adorá-lo, dizendo: quem é que pode guerrear contra a besta? Eles vão falar que ele é o Machia, né? Que ele é o ungido, né? Mas na verdade ele vai se passar pelo verdadeiro Machia, pelo verdadeiro Messias. Então aqui nesse texto nos mostra que ele já vai chegar montado num cavalo branco. Por quê? Porque no Apocalipse 19 fala que o Filho do Homem, o Salvador, ele vai vir montado em um cavalo branco. Então o anticristo, o antimachia, ele vai tentar imitar o Salvador em tudo. Ele vai até dizer que ele é o Machia, aquele Machia que os Yaldim, que os judeus estão esperando até hoje. Os judeus serão enganados. Eles vão pensar que ele é o Machia verdadeiro, porque ele vai afirmar ser o Machia. Como é que é o aparecimento dele, Romilson? O aparecimento dele está lá no livro de 2 Tessalonicenses, fala que a manifestação, a revelação do anticristo, do antimachia, será com todo prodígios e milagres do engano, da mentira. Está lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então veja bem, ele vai aparecer montado em um cavalo branco. Por que branco? Porque o branco é símbolo da paz. O que o anticristo vai fazer? Logo agora, depois do arrebatamento dos vencedores, que tudo indica que vai ocorrer do dia 23 para o dia 24 de setembro, logo depois desse arrebatamento, vai haver a guerra de Gog. Ali no livro de Ezequiel fala que os países árabes, juntamente com a Rússia, vai tentar invadir Israel. Israel vai arrebentá-los com bomba atômica e o Eterno ainda vai lançar meteoros de cima para baixo para ajudar Israel nessa guerra. E aí ali nos mostra que depois dessa guerra, o anticristo, o antimachia, ele vai se manifestar, ele vai se revelar fazendo uma aliança de paz com Israel. E ele vai resolver a crise mundial no mundo inteirinho. É por isso que esse cavalo branco simboliza a paz. Ele vai resolver a crise mundial e vai criar uma moeda única, uma moeda digital, que tudo indica que é o chip que será implantado nas pessoas. Nesse chip estará contido o número do seu nome. E veja bem, esse chip ele vai trazer uma falsa paz no mundo inteiro, porque não vai haver papel moeda, não vai haver carro forte transportando dinheiro, papel moeda. Isso aí vai trazer uma segurança tremenda. Esses deputados não vai ter como eles fazer rolo, não vai ter como eles roubar, porque eles vão ter como rastrear para onde o dinheiro está indo. O dinheiro será digital. Então vai resolver
99% desses problemas do mundo. E aí o que acontece? Não vai haver mais explosão de bancos, igual está acontecendo hoje no Brasil. Então veja bem, vai trazer uma falsa segurança, uma falsa paz, né? Uma falsa paz. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: quando o povo andarem dizendo finalmente paz e segurança, eis que lhes virá repentina destruição. Quando o povo andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes virá repentina destruição. Por quê? Porque o antimachia, o anticristo, ele vem num cavalo branco e ele vai trazer uma falsa paz para os habitantes da terra. E aí o texto diz o quê? Que ele tem o que na mão? Ele tem um arco na mão, cujo montador tinha um arco na mão. O que o arco simboliza, meu Deus? O arco, ele contém uma flecha. Se você ler no livro de Salmos, capítulo 63, fala que uma palavra mal lançada, ela é como uma flecha que causa amargura no coração das pessoas. O evangelho, quando ele é pregado corretamente, ele é como uma flecha que atinge o coração dos ímpios e traz transformação para aquelas pessoas. O anticristo, o antimachia tem um arco na mão. Por quê? Porque ele vai vir com um falso evangelho, uma falsa religião. Todos vão adorá-lo na terra. Haverá uma só religião mundial adorando um homem, o antimachia. Está no livro de Apocalipse, capítulo 13, fala que todas as nações vão prostrar e vão adorar ele. E fala que a sua chegada será fazendo milagres e prodígios da mentira. Por quê? Porque ele vai afirmar ser o Machia. E aí o texto diz que ele tinha uma coroa na cabeça, foi-lhe dado uma coroa. Por quê? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 12, fala das 7 cabeças que está sobre o dragão ali, e fala que sobre cada cabeça daquela havia um diadema, havia uma coroa. Eu já falei sobre isso no outro vídeo lá, que eu mostrei que as 7 cabeças não são 7 reinos, são 7 reis. É lógico que eles têm reino, mas são 7 reis. Lá fala 7 cabeças, são 7 reis. Aí as pessoas querem forçar a tradução falando que as 7 cabeças são 7 reinos, para poder falar que foi Império Otomano, Império Egípcio, não sei o que. Mas a Bíblia fala lá que são 7 reis. E depois a Bíblia fala que uma das suas cabeças foi ferida de morte. E sobre essas cabeças haviam coroas. Por quê? Porque o anticristo vai ser coroado. 10 países vão dar poder para ele lá na Europa, para ele governar o mundo durante 7 anos. Então tudo indica que depois que os vencedores saírem, vai formar um bloco lá na Europa e 10 países vão dar o poder para ele. E esse homem tudo mostra, tudo indica que é Emmanuel Macron. Os 10 países vão dar o poder para ele governar o mundo. E aí ele receberá então uma coroa. E ele saiu conquistando para conquistar. Por quê? Porque ele vai destruir muitos. A Bíblia fala no livro de Daniel que ele vai conquistar muitas terras e que ele vai destruir muitos que vivem despreocupadamente. Que ele será um homem perito em guerra. E o seu poder não virá dele próprio, virá também do dragão, de Satanás, que Satanás vai entregar o poder para ele. Satanás vai estar encarnado neste homem. Então veja bem, irmãos, e esse nome Emmanuel significa Deus entre os homens. O nosso Salvador, já falei em vários vídeos, nunca foi chamado de Emmanuel. Ele nunca quis ser o Criador na terra, o nosso Salvador. Pelo contrário, ele falava que o Eterno é o único, supremo, o Altíssimo, Todo-Poderoso. E aí o que acontece? Então vamos lá. E aí então, nós temos que pegar isso aqui e interligar com o livro de Lucas, porque se encaixa, um versículo se encaixa no outro. Um versículo se encaixa no outro. Agora nós vamos lá em Lucas capítulo 21, versículo 8, para nós ver o que o Salvador fala lá, que vai acontecer. Então nós vamos ligar os 7 selos com o livro de Lucas, com as revelações que o Salvador deu no livro de Lucas do que vai acontecer na tribulação. Lucas 21. 21, versículo 8 agora, diz assim: respondeu, atenção, para não seres enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo, não sigais. Quando ouvides falar de não sigais. Então aqui ele já mostra logo de cara que vai surgir muitos afirmando ser ele. Já tem muitos aí falando que é ele, na África, para todo lado. Mas se tem, o que vai afirmar, que todo mundo vai acreditar que é ele, é o anticristo, é o antimachia. O antimachia vai falar que ele é o Machia que haveria de vir. E aí Israel vai dar crédito nele. Porque o falso profeta, que é o Papa Francisco, vai fazer fogo descer do céu, e os ialdinhos judeus vão pensar que o Papa Francisco é o Elias que haveria de vir, porque Elias fez fogo descer do céu, e o falso profeta vai fazer fogo descer do céu, e vai afirmar que o anticristo é o Machia que os judeus estavam esperando. Aí os judeus vão acreditar por pensar que o Elias está mostrando que o Elias é o Papa Francisco, sendo que o Papa Francisco é o falso profeta. Então o que acontece aqui? Ele vai afirmar o quê?
vai vir muitos dizendo sou eu. Um dos personagens que vai dizer que é o Machia é o anticristo. O anticristo vai afirmar ser o Machia. E aí o texto então aqui no livro o capítulo 6 então está mostrando quem é o anticristo. Capítulo 6, versículo 1 está falando do anticristo, está falando do antimachia. Vamos para o próximo selo agora para nós ver o próximo cavaleiro. Versículo 3. Quando ouvi o segundo selo, ouvi o segundo vivente dizer, vem. Apareceu então outro cavalo vermelho, e o seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si. Entregaram-lhe também uma grande espada. O segundo cavaleiro, o cavalo era vermelho. Que simboliza esse cavaleiro? A guerra. A guerra que vai vir sobre o mundo inteiro. Porque depois dos 3 anos e meio do governo do anticristo vai surgir guerras no mundo inteiro. Países vão se levantar contra país, nação vão se levantar contra nação e haverá guerra. A cor do cavalo é vermelho. Vermelho é a cor do sangue. E fala, foi-lhe dado uma espada. Foi-lhe dado uma espada para que os homens se matassem entre si. Está se referindo às guerras. Agora não está isso, amigos. Vamos lá, Lucas 21, versículo 9 e 10. Nós vamos interligar um com o outro, para nós entendermos. Aí os irmãos vão entender que a Bíblia está toda interligada. Agora, Lucas 21, versículo 9 e 10. Quando ouvides falar de guerras e superversões, não vos atemorizeis. O que está falando lá? Que o cavaleiro é o quê? Vermelho. Por quê? Porque ele vai trazer o quê? Guerra. Olha o que ele está falando aqui agora. Quando ouvides falar de guerras e superversão, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Disse-lhes então, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Então o segundo cavaleiro simboliza a guerra. O vermelho simboliza o sangue. Por isso que lá no Apocalipse fala que Satanás, de serpente que ele estava lá, que simboliza lá no Jardim do Éden, ele virou um grande dragão vermelho. Por quê? Porque ele é causador de guerra. E ele vai estar encarnado no anticristo. E as guerras vão vir. Vamos lá agora. O versículo 4. Apocalipse 6, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi um terceiro vivente dizer, vem, e eis que apareceu um cavalo preto, cujo montador tinha na mão uma balança. Ouvi então a voz vinda do reino. Tinha uma balança. Ouvi então a voz vinda do meio dos 4 viventes, que dizia, 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causeis prejuízo. Veja bem, irmãos, aqui está falando da fome que vai vir no mundo inteiro. A balança aqui é para pesar os alimentos, é o racionamento que vai haver. Vai haver fome no mundo inteiro. Olha o que fala. 1 litro de cevada por 1 denário. O preço orbitante, né? Como é que fala? Orbitante. O preço orbitante que as coisas vão estar na época da tribulação. 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz será caríssimo. Os alimentos se tornarão caríssimos. Um preço orbitante que vai dar os alimentos. Então veja bem, irmãos, aqui haverá fome. Por quê? Porque logo após a guerra vem a fome. Por quê? Porque guerra gera fome. Cada míssil daquele dá para tratar de muitos mil crianças nos colégios durante vários anos. Cada míssil daquele vale milhões e são desperdiçados na guerra. Então a guerra ela gera uma crise e aí gera a fome. Então vai vir a fome mundial. Esse cavalo preto aqui representa a fome mundial. Agora então nós vamos aonde então, homem? Essa balança, né? Agora nós vamos lá no livro de Lucas de novo. Lucas 21, 10. Deixa eu ver se é o 21, 10. 21, 11. E haverá grandes terremotos e pestes e fomes em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindo do céu. Haverá pestes e fomes. Cavalo preto. Agora já está desencadeando tudo. Guerra, fome, terremoto. Viu que está desencadeando tudo? Porque entrou para os últimos 3 anos e meio da tribulação. Os últimos 3 anos finais da tribulação. Olha o que fala agora. O 6, versículo 7. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º vivente que dizia, vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se a Morte e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra.
Então apareceu um cavalo esverdeado. Vou pegar a Bíblia aqui. Não é igual a Bíblia Almeida, que fala que o cavalo é amarelo, não. O cavalo não é amarelo. A Bíblia de Jerusalém fala que o cavalo é esverdeado. Por que esverdeado, meu? Porque esverdeado é a cor do cadáver em decomposição. Esverdeado é a cor do cadáver quando está entrando em decomposição. É a cor da morte. A morte. O seu cavaleiro se chamava Morte. E o Hades o seguia. A morte vai vir ceifando de tudo enquanto é jeito. Epidemias, terremoto, guerra, pragas. A morte vai vir ceifando. E o Hades colhendo as almas. O Hades vai colhendo as almas. O inferno vai colhendo as almas. A morte ceifando, matando o corpo. E o Hades recebendo as almas. E aí a Bíblia diz o que lá no livro de Abacuque? A Bíblia diz que o Hades, o inferno, ele nunca se farta. Ele está com a boca escancarada e nunca se farta. Todo tanto de alma que você joga lá dentro do inferno, ele quer mais. Ele quer mais. Ele está engolindo. É tanto que o próprio inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo no final de tudo. Então aqui, esse cavaleiro aqui, ele é esverdeado. É a cor da morte. Olha aqui. Vamos lá agora. Lucas 21, 11. Aqui, ó. Ó. E haverá grandes terremotos e pestes. Olha lá, é para matar como é que é? É para matar pela peste. Fomes, é para matar pela fome. Ó, tá vendo? É para exterminar através da guerra e pelas feras da terra. Epidemias, vírus, tudo que você pensar vai vir. Os animais selvagens vão ficar desorientados, vai começar a atacar os seres humanos para comer também, que vai virar um trem louco. Onde tem animais selvagens aí, vai atacar os seres humanos. Então vai haver peste, fome, pela espada, ó, pela guerra. Tá tudo aqui agora, ó. Viu aí? Tá tudo lá no livro de Lucas 21, versículo 11. Então tá tudo interligado. Agora vamos lá para o próximo selo. Aqui nós já tá no... Quando abrir o quarto, agora vai para o quinto. 6, versículo 9. Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra do Criador e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamaram em alta voz: até quando, ó soberano e santo verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Aí eles perguntaram. Mas olha o que, quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados, que morreram na tribulação, por causa da palavra do Criador e do testemunho dela que tinham dado. Agora Lucas 21, 13, 19. E isso vos será ocasião de testemunho. Tende presente em vossos corações não premeditar vossa defesa, pois eu vos darei eloquência e sabedoria às quais nenhum de vós, vosso adversário, poderá resistir, nem contradizer. Sereis odiados até por vosso pai e mãe, irmãos, parentes, amigos, e farão morrer pessoas do vosso meio, e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas nenhum do vossa cabeça se perderá, nenhum cabelo de vossa cabeça se perderá. É pela perseverança que mantereis a vossa vida, a vossa alma. Vocês têm que ir até morrer, até o final. Aí ele fala assim, ó, ao 13. E isso vos será ocasião de testemunho. Isso será ocasião de testemunho. Agora, quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra e do testemunho dela que tinham prestado. Viu que está encaixando um texto encaixando o outro, um versículo encaixando o outro. Próximo. Versículo 12, 6, versículo 12. Quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol se tornou preto como saco de grina, e a lua inteira como sangue. As estrelas do céu se precipitaram sobre a terra. Isso é meteorito caindo. Como as figueiras que deixam cair seus figos ainda verdes ao ser agitada por um vento forte. O céu afastou-se como um livro que é enrolado. As montanhas todas e as ilhas foram removidas de seu lugar. Os reis da terra e os magnatas, os capitães, os ricos, os poderosos, todos os escravos e os homens livres esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e à pedra: desmoronai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? Então, qual é a primeira coisa que vai acontecer? Terremoto, o sol se tornou preto, estrelas, meteorito caem no céu,
Vai haver então sinais no céu, o sol se escurecerá. Agora, Lucas 21, 25 e 26. Vai haver, a primeira coisa que vai haver, sinais no sol, meteoritos caindo na terra, né? Vamos lá, como figueiras aí, ó. Lucas 21, 25 e 26. Agora, haverá sinais no sol, falou igualzinho lá, na lua e nas estrelas, e na terra as nações, ó, igual os reis da terra, os poderosos. Lá diz que os poderosos entram dentro dos montes, escondendo tudo, correndo do grande dia da ira do Criador. Escondeu dentro das cavernas. Ó. E na terra as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de medo na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes do céu serão abalados. Viu? Aqui está dizendo que o céu se enrolará como um pergaminho. Então está falando um texto encaixando com o outro. Um texto encaixando com o outro. Vamos para o próximo? Apocalipse 8, versículo 1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve no céu um silêncio durante meia hora. Houve um silêncio durante meia hora. Agora eu quero trazer você aqui no livro de Reis. A hora que abriu o sétimo selo, houve silêncio. Esse silêncio está falando de quê, Romeus? Esse silêncio, ele está falando da vinda do Mashiach. Eu vou te explicar o porquê. Porque depois do silêncio, ele tem que vir. Por isso que lá fala, houve silêncio. Por quê? Porque o Mashiach vai vir. O Eterno vai se manifestar na pessoa do seu filho. Olha o que está escrito aqui no livro de 1 Reis 19, versículo 1 Reis 19, versículo 11. E o Criador disse, sai e fica na montanha diante de Ial. E eis que Ial passou, um grande impetuoso furacão fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante de Ial. As montanhas chegou a quebrar, mas Ial não estava no furacão. E depois do furacão houve um terremoto. O que está escrito lá? Houve terremotos, tá vendo aí? Tal, terremoto, tal, depois. Aí vem, houve terremoto, mas Ial não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas Ial não estava no fogo. E depois, como um manto, saiu e pôs... Não. Aqui, ó. Mas Ial não estava no fogo. E depois do fogo, o ruído de uma brisa. Depois um silêncio. Aí, ó. E quando Elias o ouviu, cobriu o rosto. Com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Então, depois que veio o silêncio, apareceu Ial. Apareceu. Então, aqui está dizendo o quê? Que quando abriu o sétimo selo, houve um silêncio no céu. Por quê? Porque depois do silêncio, o Eterno aparece. Depois do silêncio, vem a manifestação do Criador. Então, depois do silêncio, quando abrir o sétimo selo, o que vai acontecer? Vai acontecer Lucas 27, versículo 21. Diz assim, então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Depois do silêncio, depois do rompimento do último selo, haverá um silêncio. E depois desse silêncio, Yahshua aparece nas nuvens, com grande poder e glória, para reinar durante 1000 anos em Yahushalã. Glórias ao Eterno. Então fica aí, irmãos, mais esse vídeo. Fica na graça e na paz do Eterno.